Estamos começando o Papo de Camelo, podcast criado para conversar com pessoas que fazem a diferença no nosso ecossistema de inovação e startups. Eu sou o Luiz Gomes, já empreendi startup até a venda para uma gigante global, tenho apoiado o desenvolvimento de milhares de startups pelo país nos últimos anos e hoje eu atuo fortemente com inovação como elemento estratégico tanto para o meio empresarial quanto no meio público, como eu faço hoje na cidade do Recife, de onde eu falo. Agora vamos ao que interessa. Espero que essa conversa te traga insights, informações e te ajude na tua jornada empreendedora e nos teus objetivos dentro do ecossistema de inovação. Vamos lá! Hoje eu estou recebendo o Alexandre Maniski, que é um dos fundadores e hoje responsável pelas estratégias da Social Talent. Eu dei uma olhada, obviamente, aqui na trajetória dele, já identifiquei várias coisas interessantes. Acredito que seja um tema também para quem está empreendendo, mas também para quem trabalha com conteúdo muito interessante pela experiência que ele tem, pelos lugares que ele já passou e, obviamente, pelo que ele está fazendo hoje. Então, Alexandre, primeiro, obrigado por ter aceito conversar comigo, separado um tempinho aqui para esse papo. Passando a palavra para você, como eu sempre faço, quem é você e como é que você chegou até aqui? Oi, Luiz, bom dia, obrigado. É um prazer estar aqui com você. Bom, o Alexandre é um profissional que gosta de se testar. E eu comecei a minha vida na publicidade, como diretor de arte, como criativo, dentro de um esquema de agência que hoje nem existe mais, né? As agências vêm se transformando, esse mercado se transforma numa velocidade incrível, assim. Eu sou de uma época da pré-digitalização da comunicação, né? Então, eu peguei essa parte da publicidade antiga e estou vivendo, talvez seja a última geração que vai viver essa grande transformação. Então, vejo essa grande transformação com muita curiosidade, uma coisa que sempre me moveu. Então passei muitos anos em agência e a minha curiosidade depois de alguns anos de agência me fez querer entender coisas novas. Nessa época eu fui para os Estados Unidos fazer alguns cursos e lá a coisa, né, antes de chegar no Brasil, lá já tinha Netflix, já tinha Spotify e minha cabeça explodiu. Eu falei assim, o mundo vai transformar de uma maneira muito rápida quando isso chegar no Brasil e eu preciso estar preparado. E aí eu voltei para o Brasil e naquela época você falou de conteúdo. Naquela época eu já entendi que conteúdo ia ser uma grande virada e eu fui trabalhar numa empresa de conteúdo. Saí da publicidade depois de muitos anos, né, como diretor de criação, diretor de arte, e fui ser manager de uma marca de beleza que era o Boticário. Eu fui ser responsável por toda a área de conteúdo de uma agência que atendia eles. E ali comecei a pensar muito em conteúdo, em branded content. Foi uma coisa que eu gostei, mas ainda achava que era pouco, né? Tinha ainda um pé no off, um pé no online, e eu achava que podia ir além. E aí fui me interessando por isso, fui me interessando pelo digital também. Fiz outras tentativas, fui para agência pequena, fui para agência grande, fiz outras tentativas e acabei há uns 8 anos atrás indo trabalhar dentro de uma marca, que foi a Sala Online, e lá peguei todo esse meu pensamento e tentei fazer um projeto que foi muito bem sucedido, assim. Foi uma marca que a gente chegou, que era uma marca pouco conhecida, né, uma marca muito nichada, e a gente conseguiu transformar numa marca nacional, misturando todo esse conhecimento e toda essa bagagem que eu trouxe, tanto de publicidade, quanto de conteúdo, quanto de digital, e também de lá onde eu fiz muita descoberta e aprendi também e pude testar muita coisa desse mercado de influenciadores e de creator economy. Então eu fui responsável por todas essas áreas lá, conteúdo, publicidade, influência, e a gente conseguiu fazer um projeto muito bacana. E depois de 6 anos lá, que a gente fez essa empresa crescer quase 5 vezes de tamanho, eu decidi tomar as rédeas da minha vida profissional, trabalhar como um profissional independente. E aí, num dos projetos que eu acabei encabeçando e hoje estou encabeçando é a Social Talent. Boa. Cara,
Muito bacana ouvir de você sua trajetória, assim, essas experiências que a gente acaba tendo ao longo do tempo e vão meio que direcionando as nossas decisões profissionais. E quando eu olhei a tua trajetória e agora te ouvindo, eu percebo o quanto a influência dos lugares que a gente passa acabam tendo no nosso perfil e no nosso posicionamento profissional. E querendo ou não, a gente está hoje num cenário econômico que o digital se tornou pilar para uma série de fundamentações econômicas, desde a relação mais simples, a relação humana, até as relações mais complexas de você estruturar estratégias organizacionais, de você posicionar marcas, de você, obviamente, projetar resultados financeiros, que no final do dia, quando a gente está falando dos grandes objetivos empresariais, gira em torno de receita ou de sustentabilidade financeira. E, querendo ou não, a comunicação ela sempre teve muito atrelada historicamente ao posicionamento das empresas, às estratégias. E isso vem mudando muito e mudando muito rápido com a influência do ambiente digital. E um dos elementos que é um elemento chave no nosso meio é essa questão do mercado da influência. Então, recentemente eu conversei com uma parceira sócia sua, que é a Karina, que vocês estão juntos na Olo, e a gente conversou muito sobre o perfil do Open Talent, que também está muito atrelado a esse comportamento da comunicação, da presença autônoma dos profissionais. Só que quando a gente puxa para o mercado de influência, existe uma certa convergência de fatores aqui que eu queria que você falasse um pouco mais. Primeiro, para a gente entender, na visão de vocês ou na tua experiência, o que é que se espera enquanto mercado, enquanto marcas, desse perfil do profissional de influência? Eu acho que isso é um ponto que talvez tenha muitas definições na cabeça das pessoas e eu acho que vale a pena ouvir um pouco da tua visão sobre isso, o que é esse profissional de influência, e depois, obviamente, a gente vai entender qual a importância desse profissional de influência hoje no mercado. É interessante isso, porque as pessoas não entendem que todo trabalho, toda relação de trabalho é uma relação também de uma empresa, Quando você presta um trabalho para uma companhia, você está vendendo o seu trabalho para essa companhia. Então, quando você está produzindo conteúdo na internet, você está expondo o seu trabalho para milhares de pessoas, para milhões de pessoas, e quando você começa a remunerar esse trabalho, você está vendendo esse trabalho para as pessoas. Então, você está, de fato, realmente tendo um papel de uma pequena empresa, Então, assim, você fala do Felipe Neto vende para milhões de pessoas, mas assim como uma Unilever vende para milhões de pessoas, uma empresa pequena, uma pessoa que tem um café vende para algumas pessoas, e ela não deixa de ser uma empresa. Então acho que esse é o olhar que a gente tem que ter, e esse é o olhar que a gente tem aqui de conectar essas pessoas que ainda não têm essa estrutura. Primeiro porque elas não conseguem chegar nas grandes marcas, é muito difícil elas chegarem nas grandes marcas, e também é difícil as marcas chegarem nelas. A pessoa tem que ter bombado algum post, ela tem que ter viralizado alguma coisa, ela tem que ter entrado numa trend com algum destaque para que as pessoas percebam, senão é muito difícil chegar nessas pessoas, são muitas pessoas no país. Do mesmo jeito é difícil as marcas encontrarem as pessoas que falam com essas, é difícil você falar assim, é muito mais fácil você achar o endereço da grande empresa do que o endereço do cafezinho numa cidade do interior do Brasil. Às vezes ele não está nem no Google Maps ali, Então, assim, eu acho que o papel da gente é tentar fazer essas conexões, ver qual o valor que cada um entrega para essa relação, e eu acho que as pessoas têm que ter tranquilidade de você não precisa ter uma estrutura de um grande influenciador do dia 1, assim. Você não vai ter que ter contador, você não vai ter que ter editor, você não vai precisar ter todas essas coisas. O que você vai precisar ter é a noção de que você tem um produto. Seu produto é sua personalidade, sua voz, o seu conteúdo, o que você está colocando nas redes, e aquilo tem valor para alguém. E a partir do momento que a gente consegue conectar com uma empresa que está disposta
a pagar por esse conteúdo, a pagar por esse espaço que você criou dentro das redes sociais. Você é sim uma mini empresa ali e a gente está aqui para ajudar esse tipo de perfil. Isso é muito importante e à medida que você foi falando de várias coisas que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, mas uma primeira que me chama a atenção, eu acho que a gente, eu, você, talvez algumas pessoas que estejam ouvindo a gente também, tenham passado por esse momento de entrar na internet. Né? Então a gente, como você falou, a gente é pré-digitalização das coisas e a gente entrou nesse ambiente novo. E quando a gente olha um pouquinho mais para trás, a pessoa famosa, né, a partir do momento que trabalha com comunicação, né, ou com qualquer tipo de arte visual, era muito baseado nas obras. Então a gente tinha muito a referência de tipo, um ator, uma atriz são considerados famosos pelas obras, pela novela que fez, pelo filme que fez, pela série que participou. Então era sempre pela capacidade de criar personagens e as pessoas se identificavam com os personagens. Hoje a gente tem um cenário digital onde as pessoas se conectam com as pessoas. Claro que quando a gente vai, e aí você falou num outro ponto que é muito importante, quando a gente olha a profissionalização desse papel, sempre vai existir aquela camada intermediária do 100% pessoal para o 100% personagem. Aqui no meio é onde essas pessoas da comunicação atual hoje flutuam, né? Porque ninguém quer expor 100% da vida, dependendo do grau de visibilidade que você tem, nem as pessoas do outro lado querem consumir alguém que é 100% personagem, né? Então, é um trabalho complexo que não é baseado em obras, mas baseado, como você falou, em comportamentos, em pensamentos, em colocações. Só que eu li um negócio recente que eu achei muito interessante, e à medida que você foi falando eu lembrei disso, que é um movimento que se tem hoje no mercado, que é, de um lado, as grandes empresas estão cada vez mais se comunicando com o mercado como se fossem pessoas. E essas pessoas que se tornam influentes se comunicam com as pessoas do outro lado como se fossem grandes marcas. Né? Então tem a transformação de influências em marcas e as marcas em pessoas. E isso, obviamente, é muito reflexo do que você também colocou, da evolução desse papel da influência quando alguns desses perfis entendem a necessidade de expandir as atuações. Né? Então, a rede social como um todo, e aí o teu parâmetro eu achei muito legal, tipo, o que a TV dava 15 minutos de fama, a rede social te dá 15 segundos de fama, só que do mesmo jeito que a TV era na nossa época, vamos dizer assim, porque a TV da nossa época não existe mais, a rede social ela tem um comportamento semelhante que é um terreno terceiro. Enquanto aquele terreno terceiro lhe permite ter os seus segundos de fama, ótimo, mas em algum momento aquele terreno pode não ser mais favorável para você, e você saber flutuar entre terrenos diferentes também é importante para ter essa perpetuidade. E aí, cara, eu acho que tem, só para te devolver a palavra, acho que tem um ponto interessante para tu comentar sobre isso, que também é trazer um pouco do papel da social talent nesse mercado. Porque ao mesmo tempo que a gente tem um perfil como o Felipe Neto, que é uma empresa, a gente tem do outro lado milhões de pessoas buscando seus 15 segundos de fama e não sabem nem como dar o primeiro passo, muito menos como dar esse salto de dizer assim, agora eu sou uma empresa. Então comenta um pouco sobre isso também. Eu acho que para quem quer ser influenciador é uma fórmula muito fácil assim, de encontrar qual que é o teu conteúdo, qual que é a tua voz. Qual que é a coisa que te faz único, qual a coisa que te faz diferente dos outros, né? Todos nós somos uns diferentes dos outros e temos coisas. Então, fugir um pouco só da coisa da trend, do que está acontecendo, óbvio, estar atento ao que está de tendência, ao que está de consumo, mas não fazer um canal, não fazer um conteúdo só pela audiência. Você tem que fazer um conteúdo que tenha conexão com o que você é, com o personagem que você está criando, com os valores que você acredita, porque aí você consegue ter longevidade no seu conteúdo. E aí você consegue ser relevante para as marcas que buscam esse tipo de
conteúdo, esse tipo de valor, esse tipo de perfil. Então não adianta, se você é uma pessoa totalmente sem graça, você querer ser humorista e fazer piada, porque não é real, você não vai fazer sucesso fazendo isso. Outra é entender que tem tamanhos, e tem assuntos e pessoas que vão ser muito grandes, tem assuntos e pessoas que não vão ser grandes, e não tem fórmula para ser grande, fórmula para o sucesso. Nunca teve na história. Ninguém que fez. As pessoas que fazem sucesso e falam agora eu vou ensinar o porquê eu fiz sucesso estão mentindo, porque ninguém sabe o porquê fez sucesso, alguma coisa fez sucesso. As coisas a gente estuda isso muito, né? Publicidade estuda isso. Enfim, a gente tenta entender e antecipar movimentos, mas assim, às vezes as pessoas explodem por coisas que são uma surpresa para todo mundo. Do ponto de vista das empresas, é entender que hoje tem uma capacidade de a gente conversar mais de perto lá na ponta, né? Então, o influenciador, ele talvez seja a ponta que conecta lá na frente, lá no lugar onde às vezes você não chegava, ou chegava muito diluído com outras mensagens e com outras coisas. Então, se você tem uma pessoa que é influente ali regionalmente, que gosta, ou que é influente num setor onde você atua, então a gente vê isso muito hoje assim, o cara tem um canal que fala sobre carro, o que ele fala sobre carro tem relevância, então as marcas de carro querem que esse cara fale bem dele. E aí fica um equilíbrio do quanto esse cara vai falar o que é a opinião dele e o quanto ele vai falar o que ele está sendo pago para falar, e as pessoas sabem a diferença e entendem que ele também tem que falar para algumas vezes em nome de uma marca, porque ele está recebendo para isso. As pessoas acho que já entenderam isso nas redes sociais. Então acho que é esse equilíbrio, assim, né? Tipo, o que você tem para entregar e você tem que ser único e pessoal, e o que este valor vale para as empresas e como as empresas podem conectar e trazer o máximo de pessoas que conversem lá na ponta com o tipo de interesse, com o tipo de assunto, com o tipo de produto que ela tem para oferecer. Eu acho que, inclusive, as grandes empresas têm que entender que se você tem uma pessoa que está falando lá na ponta com um número menor de pessoas, mas que tem uma taxa de conversão, uma taxa de influência mesmo, né, de convencimento maior, ela tem que olhar para esse mercado de uma outra maneira. O mercado de influência às vezes é olhado ainda como uma maneira, vamos pegar os grandes que vão falar com muita gente. Isso é uma lógica antiga, uma lógica que é a lógica da mídia tradicional. A lógica da influência não é essa. A lógica da influência é o quanto essa pessoa tem relevância e tem autoridade para falar com as pessoas que estão procurando um certo produto ou um certo serviço. Essa é a lógica que tem que ser feita. Então, isso não quer dizer que você não vai usar influenciadores grandes. Pode ser que o influenciador grande tenha muita relevância e muita voz para recomendar algum produto que faça sentido com a narrativa, com a história, com o tipo de conteúdo que ele faz. Mas a chance que você consiga achar isso também nos pequenos numa quantidade maior. Então, a lógica é o quanto essa pessoa é relevante para o assunto, para o produto, para o serviço que você quer comunicar para o teu consumidor. Isso são pontos muito interessantes e muito importantes. E aí eu vou começar comentando dessa parte final das empresas, que por mais que o cenário de comunicação, as estratégias do marketing, que no final do dia a gente está girando em torno disso, tenham evoluído, a gente ainda vê muito comportamento nas empresas, quando se fala de comunicação, quando se fala de posicionamento de marca, que tenta se repetir ao que era 10, 15, 20, pré-internet, né? Então o número, né, é igual você pagar o comercial do Fantástico. Você sabe o quanto de televisão está ligada naquele momento, você tem o alcance de televisões, mas você não tem nenhuma métrica sobre quantas pessoas viram, o perfil, se aquelas pessoas compram. E eu acho que o ambiente digital ele te permite capilarizar muito mais as métricas. Por mais que algumas empresas, e eu acho que essa tua fala final reflete muito isso, ainda insistam em pegar muito os grandes números, que não necessariamente se tornam grandes vendas. E como a gente está falando desde o começo que o objetivo das empresas no final do dia
é calcular a venda, eu acho que é uma transformação mental, cultural, estratégica, que até um perfil como o de vocês na Social Talent é importante para provocar essa mudança de pensamento dentro das organizações. Alexandre, tem um último ponto que esse eu guardei para o final, porque talvez seja o ponto que me envolva de alguma forma. Que são pessoas que têm atuações profissionais XYZ, mas que têm um certo papel nas redes, têm uma certa participação nas redes. E aí você tem aquela questão de alguém que é profissional em alguma coisa, usa as redes para potencializar aquela atividade profissional, mas querendo ou não se torna ali micro-influenciador, influenciador, e obviamente não vai dedicar full time naquela atividade de influência. Então, na tua visão, como é, e aí é muito mais uma curiosidade minha, como é que tu enxerga esse movimento e a importância desses profissionais que não são influenciadores por profissão, mas são influenciadores para impulsionar aquilo que fazem fora das redes, vamos dizer assim? O que eu acredito muito é que, assim, hoje, com a rede social, todo mundo é um influenciador. A diferença é que tem influenciadores que trabalham com isso, que ganham dinheiro com isso, e tem pessoas que usam a rede para se comunicar e comunicar para o mundo as coisas que elas acreditam, que elas gostam. No aspecto profissional, isso tem acontecido um fenômeno engraçado, assim, diferente. São os influenciadores que eu falo, são os influenciadores profissionais, né? Profissionais no sentido de que falam da sua profissão, complementam a sua imagem e a sua figura pública, gerando valor para a sua figura dentro do mercado onde elas atuam. Então, hoje é muito comum, assim, você vê, né? Outro dia eu fiz um trabalho para o pessoal de dermatologia, coisa de pele, e assim, essa é uma relação, esse tipo de médico é um médico que, se ele não está na rede, parece que ele não tem valor, né? Então eles usam as redes para gerar valor para eles como profissionais. Eles não vão viver daquilo, mas eles usam isso para gerar valor. E eu acho que isso vale para todos. A gente vê, por exemplo, os donos da CIMED, que é uma grande empresa farmacêutica, viraram influenciadores, não porque eles vão ganhar dinheiro com isso, mas porque isso valoriza a empresa deles, faz a empresa deles aparecer, faz a empresa deles ser bem vista, benquista, porque eles são benquistos pelo público que segue eles. Então, hoje, é até uma discussão, assim, é uma pressão, existe uma pressão para que você tenha uma figura social, pública ali no seu Instagram, no seu TikTok, no seu LinkedIn, que traga valor para a figura que você é como profissional. Então, quanta gente aí está fazendo, quer participar de um podcast, ou está participando de um podcast, ou ficar gravando vídeo, analisando as coisas que estão rolando no seu setor. Isso é um fenômeno bastante grande da comunicação, mas eu acho que vai se expandir, sabe, da tecnologia. O cara que é de uma empresa de tecnologia e está ali avaliando os movimentos da tecnologia, da inteligência artificial. Então é um caminho complicado, assim, porque bota pressão para muita gente que não quer ficar gerando conteúdo e gravando, mas se você tem a disposição e tem a cara para ligar seu celular e falar sobre a sua profissão, sobre as coisas que acontecem no teu ramo de atuação, isso é sim uma moeda que vai valorizar o teu passe como profissional. Então é um caminho interessante que os profissionais podem usar. Você é obrigado a ter uma presença social para ser reconhecido como um grande profissional? Não, acho que ainda não. Mas que isso pode somar e trazer benefícios para a tua vida profissional, se você tem um bom conteúdo e é reconhecido por aquele mercado onde você atua como uma voz relevante, isso não tenho dúvida. Boa, boa. Cara, isso é muito legal, porque, querendo ou não, se tornou um outdoor de fácil acesso, né? Então, o que antigamente você botava seu outdoor da sua clínica odontológica, você vai investir num perfil de Instagram e vai ficar alimentando aquilo ali, mostrando o que é que você faz. Então, eu acho que isso, óbvio, tem muito a ver também com o perfil da pessoa que está por trás. Isso que você colocou, acho que é muito importante. Querendo ou não, é um canal de comunicação.
Por exemplo, eu sou uma pessoa que me identifico muito mais numa newsletter, eu me identifico muito mais num podcast, que é um podcast que vai ao ar em áudio. Então, assim, eu não tenho necessariamente o meu vídeo, eu não estou aparecendo nessa conversa. São ambientes que eu me sinto também mais à vontade para produzir com mais frequência e com mais qualidade. E isso, obviamente, tem do outro lado um público, um perfil XYZ que se interessa por esse formato, que se interessa por essa abordagem. E eu acho que compila tudo isso que você falou. Cara, se você tiver o seu espaço, que você se identifica, você tiver uma identidade de conteúdo, de posicionamento, de pensamento, cara, você vai achar ali do outro lado quem queira consumir aquilo da forma que você faz, né? Pô, a gente tá falando de negócio. Eventualmente, 90% dos meus temas giram em torno de startups. Se você procurar startup em qualquer rede, você vai ver toneladas de conteúdo. Mas existe um subgrupo de pessoas que consomem aquele conteúdo pela forma que eu trago. É a grande massa? Não, e talvez não precise ser. Mas a gente consegue se conectar com pessoas que escutam ou leem o que eu tô compartilhando e dizer assim, cara, essa linguagem aqui ou essa abordagem me interessa. E eu acho que esse é o papel, como você falou, da rede, que dá espaço para todo mundo e que, obviamente, está o tempo inteiro nos julgando. Ô Luiz, desculpa te interromper. Eu acho que aí tem uma coisa importante da gente ressaltar, que é qual é a sua medida do sucesso. Porque a rede traz uma pressão do sucesso muito grande. Eu tive chance de conviver com muitos influenciadores já, e eu sinto eles sempre muito ansiosos com essa coisa do sucesso. Eu não tenho ainda 100 mil seguidores. É assim, qual é a sua medida do sucesso? Nem todo mundo que entra na empresa vai virar CEO da empresa. Nem todo mundo que abre uma startup vai conseguir transformar numa empresa de bilhões de reais. Qual é a medida do teu sucesso? Aonde você quer chegar? O quanto você andou? Poxa, eu fiz um podcast aqui achando que ia ter 100 pessoas ouvindo e tem 1000 pessoas ouvindo. Cara, mas tem podcast que tem milhões? Tem. Mas eu não achei que eu ia ter milhões. Nem é a métrica do meu sucesso. Isso é uma coisa muito importante para quem está na rede. Porque existe uma coisa assim, a pessoa só chegou lá se tem milhões de seguidores, se está fechando contratos com grandes marcas. Depende. Por que você entrou? O que você quer? Porque se você medir por essa régua, então todo ator e toda atriz que não chegou lá num filme em Hollywood é um fracasso. Sabe? Todo músico que não é o Paul McCartney ou o Caetano Veloso é um fracasso. Qual é a tua métrica do sucesso? O que você está buscando? Tem espaços e tamanhos nas profissões para todo tamanho. Tem o cantor que canta ali no barzinho do teu bairro e tem o cantor na televisão. Assim, cada um tem seu valor e seu tamanho, seu papel e sua função, entendeu? Se todo mundo fosse CEO, dono de empresas bilionárias, não teria empresas bilionárias porque não teria a força de trabalho fazendo essas empresas existirem. E a rede social é igual. Nem todo mundo vai ser grande, nem todo mundo tem capacidade de ser grande, e não tem, às vezes, também a sorte. Isso é muito bom e eu acho que isso é muito importante para esse momento que a gente está vivendo. Independente de quem está ouvindo a gente, se for quem está empreendendo startup ou quem trabalha com comunicação, isso que você falou agora impacta todo mundo, né? O ambiente digital, ele é talvez o grande motor de ansiedade e o efeito rebote disso lá na frente, que pode ser uma depressão, pode ser enfim, a gente sabe que a rede social é uma moeda, tem dois lados. Tem um lado bonito que todo mundo quer ver, o lado editado, e tem um lado que quando a câmera desliga ou quando a luz apaga, é outra realidade, é outra vida. Então, assim, isso que você falou, acho que é muito importante, essa consciência, acho que ela é muito importante. Mas deixa eu te perguntar, Alexandre, gostou do papo? Muito bom, muito bom. Eu adoro... Eu estou sempre pensando sobre... Eu brinco que eu cheguei numa fase da vida que eu gosto muito de pensar sobre o mundo e sobre os assuntos, assim, né? Então, mais do que trabalhar com isso, eu gosto muito de pensar
e eu acho que é interessante, você trouxe uma perspectiva da gente pensar sobre os assuntos não só dentro da caixa do assunto. Mas, então, por exemplo, isso que a gente falou do sucesso, tá tudo conectado, né, Luiz? Tá conectado como as empresas funcionam, qual é o ambiente de mídia que a gente vive, o que isso traz de oportunidade, mas o que isso pode trazer de prejuízo. Eu acho que quando a gente tem um olhar generoso das coisas e responsável sobre as coisas, porque é muito fácil eu chegar aqui e aconselhar, né? Mas quem está vivendo ali, gravando o seu videozinho aí no interior do Brasil, tentando ganhar um dinheiro como influência, eu sempre sinto muita responsabilidade quando eu falo, porque eu não sei quem vai ser a pessoa que vai ouvir do outro lado e vai falar, poxa, mas eu fiz tudo que aquele cara falou lá. E então, assim, por isso que eu falo, a métrica de sucesso e entender que na nossa vida eu passei por lugares onde eu achei que a minha carreira ia desenvolver e eu uma hora percebi que eu tinha que sair de lá. Então, entender o momento de... O empreendedor também tem isso, né? Qual o momento que você acelera e qual o momento que você fala, não vai mais do que isso. Ou preciso andar de lado, ou preciso desmontar isso aqui e montar outro. O mercado, o mundo está andando muito rápido. Muito rápido. Mas eu hoje entendo, com a experiência que eu tenho, que todo mundo que fez sucesso entendeu o rápido, mas entendeu o longo prazo. Isso é um negócio muito louco que eu falo para as pessoas. Eu falo assim, anda rápido, mas anda com paciência. Você não pode ser impaciente, você tem que ter paciência, mas você tem que se mover rápido. Não dá para se mover lentamente no mundo de hoje, mas você tem que, assim, ter consistência e paciência, porque tem outro dia eu vi um vídeo muito legal, né? As redes trazem às vezes coisas que a gente nunca imagina. Era uma conversa de atores de Hollywood, aí tava Tom Hanks, Robert De Niro e tal, e aí o Tom Hanks fala uma coisa muito legal, que eu até tenho essa frase aqui, eu mandei fazer um pôster aqui. Ele fala assim, tudo passa. Você tá fazendo sucesso, bombou o conteúdo, tá todas as marcas indo atrás, vai passar. Se ninguém tá chamando, tá ruim, você tá achando que não vai acontecer, você tá achando que vai passar. Então, assim, a consistência, a persistência, a paciência é que fazem você conseguir fazer as coisas. E um pouco de sorte também, né? Porque é isso. Acho que no mundo de hoje eu tava vendo as Olimpíadas, me dava angústia. As pessoas chegavam a ganhar a medalha de ouro e falavam, olha lá, com muito trabalho, com muito esforço, ela pegou lá. Gente, teve sorte, teve gente que ajudou. Não foi só isso. Senão, as pessoas que estão aí no ponto de ônibus às 5 da manhã, elas não estão se esforçando. Você está falando para todo o resto da população que as pessoas não... Ó, vocês são perdedores. Vocês não trabalharam o suficiente. Não é verdade. Tem a ver com um elemento de sucesso, de tempo, né, da junção das coisas darem certo, mas tem muito da persistência, sim, tem muito da consistência, sim, e de contar um pouquinho com a sorte e saber a hora de seguir, saber a hora de parar, de equar e de ver, né? Eu acho que como em todo trabalho é isso, mas a rede traz essa pressão, então você falou muito bem, a gente tem que tomar cuidado para que essa pressão não tome conta do por que a gente está fazendo aquilo ali. Por que você abriu um canal no Instagram? Por que você resolveu fazer um podcast? Entenda os motivos por que você está fazendo aquilo ali. Se você está fazendo só para ganhar dinheiro, você está fazendo pelo motivo errado. Como quase tudo, né? Quase toda a profissão, né? Então, assim, mas aqui é muito forte, porque não tem um outro trabalho onde as pessoas que nem te conhecem vão entrar e vão destruir você, falar mal sobre você, criticar você. Então, assim, é muito cruel a rede social nesse sentido. Então, tenha firmeza e certeza do que você quer fazer, o que você tem de interessante para dividir com o mundo, que eu acho que aí você está no caminho de fazer sucesso. Sensacional, Alexandre. Eu acho que, enfim, você conseguiu passar por muitas questões que nos acompanham nesse momento de mercado, momento de mundo e principalmente na cabeça das pessoas, né? Te agradeço demais aí pelo tempo, pelo papo
Para quem ouviu a gente até aqui, lembrando que todas as informações, tanto do Alexandre quanto da Social Talent, vão estar na descrição do episódio. Então recomendo que você acompanhe o Alexandre, né? Por mais que ele não se coloque na posição de influenciador, mas certamente o que ele compartilha tem muito a ensinar e tem muito conteúdo relevante sobre esse mercado, assim como o que está sendo colocado também pela Social Talent. E a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!